eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um desenho um pouquinho diferente, um pote com flores. As cores aqui são surpresa. E o texto que eu escolhi está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui pelo pote. Eu vou usar um pincel número 10, ele tá paradinho. Eu vou usar o marfim para começar. Eu vou colocar o marfim aqui, ó. Aí, coloquei bem na borda. Essa pintura eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu tenho aqui o pano amarelo. Esse pano é da Sacaria Apucarana, mas a Estilotex também tem pano amarelo, não sei se tem esse tom. E eu tenho um acabamento aqui já em marronzinho. Então, vou fazer para acompanhar aqui o meu acabamento, né? Eu já vou subir até aqui, ó, com esse marfim. Tá, agora eu vou colocar um pouco do amarelo canário. Acho que o marfim, vocês acho que não devem estar nem vendo direito. Mas eu vou colocar o amarelo canário e venho esfumando assim, ó, pra cima do marfim. Aqui também vai o canário. Vou esfumando. Aqui também é um cantinho, é um fundo. Eu vou colocar um pouquinho do canário. Aqui em cima eu vou colocar do lado. Desse lado já coloquei um pouquinho. Vou subir com o canário também. Eu tirei o risco com carbono, depois eu reforcei ele inteirinho com lápis 6B. Pra ficar aparecendo assim, ó. Daí não tem perigo de passar a tinta em cima e não enxergar. Agora eu venho já aqui em cima na tampa. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui bem na pontinha. Depois aqui. E agora o amarelo canário ali embaixo e aqui embaixo. Nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do marrom café. E eu já vou fazendo uma sombra. Tá vendo essa linha aqui? Então, eu vou fazer uma sombra bem em cima. Eu vou esfumar para os dois lados. Que eu só quero aqui uma linha mais escura para fazer uma barriguinha. E aqui, olha o movimento, seguindo essa parte aqui. Dei uma pincelada e agora eu só vou fazer esfumado, redondinho assim para os dois lados. Essa linha de esfumado, ela tem que descer aqui, ó. Mais um pouquinho, eu vou fazer em cima desse amarelo, vou tirar aqui o excesso. Em cima desse amarelo canário aqui, ó. Um pouquinho também de sombra. E depois aqui. Essa parte aqui eu vou preencher com marrom café. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Vou pegar também um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, um contorno bem em cima do risco.
E esse contorno, eu vou tirar o excesso dessa tinta aqui. Esse contorno, eu vou dar uma esfumadinha pra cima do marfim. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí, você aproveita já para cobrir o risco. Peguei mais um pouquinho, porque eu vou fazer desse lado aqui e aqui em cima também. Ali, vou até trocar de pincel. Vou pegar um pincel número 4. Para fazer aqui, ó, porque o espaço é bem menor. Eu tenho aqui a alcinha. Aqui dentro vai ficar escuro. Marrom café puro. Aqui, ó, nesse espaço, eu tenho esse pedacinho aqui. Lavei o meu pincel. Agora, eu vou pôr o marfim aqui. Desse lado não aparece inteiro, só um pedaço. Esse mesmo pincel, peguei um pouquinho mais do marrom café e vou trabalhar aqui como um contorno também, esfumando. Como eu tenho o marfim embaixo, quando eu coloco o marrom café e dou uma esfumada, ele faz o contorno, mas fica na cor diferente da que eu já tinha aqui, ó, no pote. Aí, ó, terminei aqui as linhas, o acabamento, cobri direitinho. Aqui também. Aqui no cantinho da flor eu vou ter que fazer um esfumadinho. Aí. Agora eu vou pegar o sépia. E com o sépia, eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Essa parte, eu vou colocar o sépia bem no contorno, aqui, ó, no centro. E vou puxando para os lados. Eu nem vou fazer contorno inteiro. Só aqui, vou puxar para os lados. Na parte de cima também. Bem no contorno e puxo para os lados. Agora, um pouquinho de tinta aqui, ó. Tá vendo que a gente tem esse escuro, essa sombra? Então, eu vou colocar assim, ó. Tô colocando um pouquinho de tinta. E agora, eu vou dar uma esfumada. Não dê pincelada muito forte, porque senão você não consegue desmanchar. Assim, apertando. Quando você vai colocar a tinta, você só dá uma encostadinha. Agora, aqui embaixo, eu já vou mesmo preencher com o sépia. Eu tenho um espaço pequenininho. Aqui eu tenho pote, mas eu vou dar uma esfumada já. Aqui, ó, no cantinho também vou dar uma esfumadinha. Posso pôr até um pouquinho aqui. Subindo. Esfumando. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó, eu vou preencher. Aqui a gente tem cabinhos, mas a gente vai colocar depois. Eu vou preencher com sépia essa área de fundo. É um espaço pequenininho. Então, dá para preencher com a tinta pura, assim, não precisa nem diluir. Aqui também eu tenho um espaço. E aqui eu tenho um espaço. Aqui em cima não deve ficar tão escuro quanto aqui embaixo, que é a base. Então, eu vou fazer até aqui, ó, pertinho do risco do cabinho, com o sépia puro. E eu vou esfumando pra fora. Você viu? Eu não coloquei o sépia até ali, coloquei até aqui. Aí, eu fui limpando meu pincel.
Aí, já sumiu toda a tinta. Eu vou voltar aqui embaixo e vou colocar um pouco da tinta pura. E também eu vou esfumar para fora. Eu não vou ultrapassar a linha dos elementos, mas eu vou colocar em todos os cantinhos, assim, um pouquinho do sépia e vou esfumar. E assim a gente já tá fazendo o fundo. Eu vou fazer esse trabalho aqui, todos os cantinhos, e já mostro pra você. Olha só como ficou o fundo. Se você tem dificuldade de fazer assim, esse esfumado no final, você pode usar um pouquinho do diluente. Isso vai ajudar a diluir a tinta e fazer terminar assim mais esfumadinho. Agora nós vamos fazer, mas se você não tem, não tem problema nenhum. Se você percebeu que eu fiz sem diluente e sem água, só com a tinta, é a maneira de manusear o pincel. As folhas, eu vou fazer da forma mais fácil. Eu vou primeiro preencher com verde soft. Você não tem verde soft? Pode usar o marfim, pode usar o erva doce, pode fazer misturinhas. No canal Só na Lu tem uma série de aulas de misturinhas. É só você olhar que você vai aprender a fazer vários tons. Se você não tem eles prontos. Quando você estiver preenchendo, evita fazer assim reto. Deixa todos esse movimento, preencha deixando. Isso vai facilitar na hora de você puxar a sombra. Ó, peguei agora, sem lavar o pincel, tô com o pincel número 4 ainda, eu peguei o caque e vou fazer a linha bem em cima do risco que tem no meio e vou fazer a ranhura pro lado que eu deixei aquele risquinho. Aí depois eu venho do lado contrário, coloco bem no contorno e dou uma puxadinha para dentro, fazendo uma ranhura também. Eu quero deixar ela assim mais suave, ó, mais essa daqui. Ranhura para cá e para cá. Só coloco o pincel encostadinho no contorno e puxo. Agora, eu vou fazer essa daqui que ela tá por trás de tudo. E eu gosto sempre de fazer quem ficou por trás. Primeiro, ela tá por trás daquela, então aqui fica escurinho, já deixei uma sombra ali. Agora, eu vou colocar aqui a linha e vou puxar para esse lado, onde eu já deixei a ranhura, e vou pôr um pouquinho mais de sombra aqui embaixo da pétala. Aí, para não deixá-la muito escura. Agora, esta na sequência, ela tá por baixo daquela, então aqui também vai ficar escurinho. O risquinho do meio e eu puxei pra cá. Eu fiz a ranhura pra cá. Agora, o lado contrário, só uns detalhezinhos. Essa ficou por trás desta. Então, aqui também fica escurinho. É só você observar a luz e a sombra. Ó, risquinho do meio, vou puxar pra cá, porque eu tinha deixado o risco pra lá. E agora eu vou colocar alguma coisinha do outro lado. Esta daqui, eu quis fazer esse grupo de folhas, porque esta, ela ficou por cima de todas as outras. E eu coloquei a ranhura pra lá. Eu vou mudar. No seu risco, a ranhura vem pra baixo. Vai ficar assim, ó. E do lado de cima, eu vou colocar um pouquinho só aqui. Não vou trazer até embaixo. Pincel zero e o próprio caque, para fazer aquele contorno todo tortinho, aquela ranhura pro outro lado.
aquela pontinha. Tá vendo como dá diferença quando a gente faz um acabamento? Olha, parece que aqui tá inacabado, e tá mesmo. São detalhes. Aqui já ficou com a ranhura quase. Detalhes que fazem diferença. Acabamento. Eu tô colocando com pincel zero a ranhura pro lado que não tem. Aqui já tem, que eu fiz com outro pincel. Aqui, ó, eu coloco umas, duas, três. Se ficou muito escuro, você pode fazer ainda com o pincel zero e o verde soft um pouquinho de luz. Eu vou colocar aqui para você sentir a diferença. A luz, ela é trabalhada do mesmo jeito que a gente trabalha a sombra. Vou pôr aqui nessa do meio, ó, porque ela tá por cima toda essa área. Então, eu posso colocar, não fazendo um risco reto. Você vai colocando, deixando aquele crespinho da folha. Isso faz ficar bonitinho. Aí, depois aqui, ó, de dentro pra fora. Aqui, ó, quem tá por cima pode levar uma carga um pouquinho maior de luz. Esse daqui eu vou colocar só um pouquinho nessa. E nem vou colocar nessa daqui, porque ela tá mais por trás, ela tá mais escondidinha. Já essa daqui eu posso colocar. Quem tá bem lá atrás, na entranha, no cantinho, não precisa iluminar muito. Aí, acho que já deu. Eu vou continuar fazendo as folhas, porque agora não temos nenhum grau de dificuldade. É só mesmo você seguir direitinho a ranhura, o lado que eu coloquei, que vai dar certo. E daqui a pouco eu te mostro para você conferir se o seu ficou igual ao meu. Olha, já fiz todas as folhas, preste atenção aqui, que essa folha tá por cima desse lado e tá por cima daquele lado. O que que eu fiz? Coloquei a ranhura daqui pra fora e coloquei aqui dentro do espaço. E depois eu fiz um contorno com o verde soft. Aqui em cima também, ó. Aí, eu vou fazer com o pincel número 4 e o sépia, eu vou fazer aqui, ó, os cabinhos. Vou fazer mais uma aqui. Eu tô fazendo com esse pincel, porque eu tô umedecendo, já tá seco aquele fundo. E agora eu vou passar um pouquinho do verde soft em cima, porque se eu passar no lugar que tá seco, vai ficar muito forte esse verde soft. Ó, aqui passa um, passa aqui, que vai lá pra cima. Esse daqui é o outro que sai ali. Agora, aqui também eu vou colocar com esse pincel. Vou deixar assim, não é tão fininho. Tô deixando na largura do pincel. Passar uma aqui, cabinho da folha. E já vou colocar em seguida uma sujeirinha. Olha como eu vou colocando o pincel. Eu vou apertando, não faço reto. Pode até ficar um pouquinho, acho que vou pôr mais um. Meu pincel tá bem limpo, tá? Olha, quase não tem tinta. Só pra fazer um pouquinho mais de... Ali não deu certo. Um pouquinho mais de elementos aqui. Volto com sépia. E agora eu venho com um pouquinho mais. Vou até cruzar aqui. Aí, ficou legal. Agora nós vamos fazer as flores.
Eu vou usar amarelo canário, branco, marrom café e sépia. Eu vou fazer pétala por pétala, então me acompanhe. O amarelo canário é a cor que vai ser a base. Você coloca mais pelo meio, não precisa nem chegar na beiradinha, nem em cima nem embaixo. Agora aqui, ó, essa pétala tá por baixo dessa, então vai um pouquinho de sombra e ela tá iluminada nessa área aqui, então vai um pouquinho de luz. Não vou iluminar com branco, não. Acho que eu vou iluminar com o marfim, que ele vai casar melhor com o amarelo canário. Aí, agora nós vamos fazer esta aqui, ela tá virada, só que eu vou fazer só aquela parte do fundo. Ó, rapidinho, a área de sombra, lavo o pincel e a área de luz. Com certeza, depois que terminar, a gente vai voltar aqui e vai fazer um detalhe ainda, porque o risco fica aparecendo por causa do marfim ser clarinho. E é bem essa tonalidade que eu quero. Agora, esta aqui. Quem tá por cima, quem tá por baixo? Esta tá por baixo desta. Então, esse espaço aqui vai ficar escurinho. E todo o contorno vai ficar mais clarinho, porque tá independente, tá livre, não tem nada por cima. E agora eu vou pôr o sépia aqui, que isso daqui é um pedacinho do miolo que tá aparecendo. Agora sim podemos fazer esta pétala aqui. Ela tá por cima de todo mundo aqui, só tá por baixo desse pedacinho ali, que é uma dobrinha. Então, coloquei o amarelo, marrom café nesse pedacinho. Lavo o pincel e o marfim aqui e toda essa parte aqui, ó. Essa pétala aqui, a gente pode até puxar um pouquinho mais aqui, ó, do marrom café. É a parte de baixo, né? A parte da base. Pode ficar assim, um pouquinho mais escuro, bonitinho. E agora a dobrinha. Dobrinha, ela tá por cima de todos aqueles elementos lá. Ela é uma dobrinha dessa pétala aqui. Então, aqui, ó, é preciso juntar a linha. E com o pincel zero, eu vou fazer com o sépia, aqui, ó, uma porção de pinguinhos. Aí, só isso. Depois, o acabamento vai ser assim, ó, com o marfim, a mesma forma que eu usei para fazer na folha. Olha como fica legal. Não é um contorno contínuo e não é uma coisa parada. Você vai colocando, nunca comece nos cantos, que nos cantos geralmente fica mais escurinho. Comece assim pelo meio do espaço. E vem trabalhando com o pincel assim meio dançando, para ficar bem irregular. Aí, ficou bem legal. Agora eu vou fazer essa daqui. Eu vou fazer bem rapidinho. Aqui, eu vou começar colocando o amarelo nesta. Já vou colocar nesta
Nessa não pode colocar nessa. Já vou colocar nesta aqui também. Fazer de 2, que vai mais rápido. Um pouquinho do marrom café. Esta daqui, o marrom café vem aqui e aqui, ó. É isso que você tem que prestar atenção. Não para copiar, mas para aprender. O que tá por trás, aí eu já venho com o marfim. O que tá por trás, mais escurinho. O que tá na frente, mais clarinho. Isso é uma coisa que vai seguir toda e qualquer pintura que você fizer. A luz e a sombra. Agora eu vou preencher estas duas. Nós enxergamos as cores por causa da luminosidade, por causa da claridade. Então, se não tem luz, não tem cor. Ó, por baixo. E esta, ela tá por cima dos dois lados. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, bem no meio. Poderia colocar em cima também, mas eu prefiro colocar aqui. Eu quero toda a beirada de cima clarinha. Quando você escuta esse barulhinho, é que eu tô batendo o pincel na beirada da caneca. Olha aqui, ó. Olha como eu venho fazendo com o pincel. Eu não deixo reto. Isso vai facilitar na hora de fazer o acabamento. Pronto. Agora eu posso fazer aqui o miolinho. Agora vamos fazer essa última que tá aqui toda cheia dos detalhes. Temos dobrinha aqui, vou preencher inteiro a dobrinha. Aqui a gente tem um outro detalhe. Olha, nem lavei meu pincel, já peguei um pouquinho do marrom café e vou pôr aqui embaixo, vou dar uma puxada, vou pôr aqui, vou fazer embaixo da dobrinha. Puxar um pouquinho. Aqui eu vou esfumar. Agora eu lavo o pincel. Pego um pouquinho do marfim e vou fazer aqui, ó, primeiro até aqui. Isso é uma dobra, então aqui, ó, continua a linha reta de luz. Agora eu inverto o meu pincel para fazer a beirada de baixo. Aqui também vai ficar clarinho. E aqui, ó, eu posso descer um pouquinho esse clarinho também. E o acabamento aqui vai fazer toda a diferença. Olha, eu gosto de esperar secar para fazer esse acabamento. Mas eu já vou fazer, porque depois no final eu dou uma retocada se for preciso. Você viu que eu deixo assim bem irregular esse contorno? Aqui, ó. A beiradinha de baixo que é importante ter contorno, em cima não. E agora os pontinhos de sépia ali no miolo. Um pouquinho para fora. Não é assim, tá? É assim, ó, bagunçadinho. E vamos para outra. Agora, eu vou fazer essa daqui, porque ela é praticamente igual a essa. Então, eu vou adiantar e já te mostro ela pronta. Olha, já terminei essa daqui. Essa parte aqui, ó, que você tem que prestar atenção, tá? Agora, nós vamos fazer a outra. Vou começar colocando o amarelo nestas duas pétalas. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Você viu que as duas estão por trás. Eu não gosto de começar um trabalho por esta, por exemplo, porque essa daqui ela tá por cima de todos os outros elementos.
você pode até fazer. Só que depois que você termina, às vezes tem que voltar arrumando. Ao passo que se você vai fazendo por ordem, quando você termina, terminou, não precisa voltar. Aqui eu tenho um pedacinho que essa tá por trás daquela. E eu tenho esses risquinhos. Esse risquinho eu vou fazer assim. E a sombra vai pro lado que ele é côncavo e convexo, o convexo. Agora eu vou preencher esta daqui e esta daqui. E vamos estudar. Esta, repare como ela tá por cima daquela outra flor, ela tá por trás dessa pétala, dessa outra que tá aqui no meio. E também por trás dessa daqui. Então, olha só, ela vai ficar toda escurinha essa parte. E essa, ela tá por cima daquele lado e por cima desse. Ela só tá por baixo, aqui, ó, nesse pedacinho. E a gente tem esses dois risquinhos, que são os lugares que você vai colocar um pouquinho de sombra. E vai esfumar para cima, no caso. E esta aqui tá por cima de todos os lados, ela só ficou embaixo do miolinho. E eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, no centro, preservando toda a lateral para colocar a luz. Que eu já vou colocar em seguida, começando por aqui. Depois esta aqui. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho essa entradinha? Eu posso colocar assim um pouquinho de luz também. Agora, essa aqui, ela tá por trás dos dois lados, só por cima daquela outra flor. E agora aqui, olha, a luz pode vir até embaixo. Borda de fora, aqui também tá por cima, e aqui eu posso entrar com um pouquinho do marfim, fazendo contraste. Eu tenho a sombra pra lá e a luz pra cá, sombra pra lá e a luz pra cá. Por fim, essa daqui. Faço o miolinho. Agora eu já posso preencher a última, que ficou por cima de todos os outros elementos. Mas eu não vou passar uma claridade em cima e outra embaixo. Aqui embaixo, bem nesse cantinho, eu vou deixar um pouquinho mais escuro também. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha. Dou uma esfumadinha. Agora, eu vou colocar bem aqui, ó. Aí, agora, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, puxando pra cima. Um pouquinho de luz desse lado aqui, ó, no cantinho. Cantinho não, aqui, nesse espaço. E aqui na dobrinha. Vou terminar aqui os pontinhos. Vou fazer todo aquele acabamento com o pincel zero e com o marfim. E daí vou mostrar para você o trabalho concluído. Trabalho concluído, bem fácil. Se você não tem um pano amarelo, não tem problema, pode fazer no branco mesmo.
Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje eu vou mandar um beijinho especial. Esta é Janeide Mar, minha aluna virtual que mora em Itaboraí, Rio de Janeiro. Conheceu o canal Sonalu Pinturas pesquisando sobre pinturas no Google. Faz pouco tempo que começou, mas como estamos vendo, já conseguiu um resultado de excelência. Jane, que Deus abençoe sua vida e faça prosperar os seus intentos. Um grande beijo para você.